Comentários sobre o Viver. Livro de Jiddu Krishnamurti. 74. Integração. Os cachorrinhos, roliços e limpos, brincavam na areia quente. Eram 6, brancos com malhas marrom claro. A mãe, deitada a poucos passos deles, na sombra, estava magra e acabada e tão sarnenta que quase não se lhe via nenhum pelo. Embora cheia de feridas, ela agitava a cauda, toda orgulhosa daqueles filhotes redondinhos. Provavelmente não duraria mais de um mês, se tanto. Era um desses cães vagabundos que vivem do que conseguem achar nas ruas imundas ou ao redor das aldeias pobres, sempre famintos e perseguidos. Os seres humanos lhe atiravam pedras e a escorraçavam de suas portas. Portanto, cumpria evitá-los. Mas ali, naquela sombra confortadora, as memórias de ontem estavam muito longe e ela exausta. De mais a mais, os seus bebês estavam sendo afagados e se estava falando com eles. A tarde já ia adiantada. A brisa que vinha do outro lado do rio era refrescante e por ora gozava-se tranquilidade. Onde obter a próxima refeição era outra questão. Mas por que lutar agora? Depois da aldeia e de um curto trecho do cais, além das plantações e descendo uma ladeira poeirenta e barulhenta, chegamos à casa, onde várias pessoas nos aguardavam para conversar. Era gente de todo tipo, o ponderado e o entusiasta, o moroso e o discutidor, os de espírito ágil e os que vivem de acordo com definições e conclusões. Os ponderados eram pacientes e os de espírito ágil se irritavam com os que se arrastavam lentamente. Mas os vagarosos tinham precisado vir junto com os velozes. A compreensão vem em clarões e tem de haver intervalos de silêncio para que os clarões possam produzir-se. Mas os espíritos ágeis são muito impacientes e nunca deixam espaço para esses clarões. A compreensão não é verbal e tampouco há compreensão intelectual. Tal coisa não existe. A compreensão intelectual está só no nível verbal e, por conseguinte, não é compreensão nenhuma. A compreensão não vem como resultado do pensamento, porque o pensamento, afinal de contas, é verbal. Não há pensamento sem a memória, e memória é palavra, símbolo, processo criador de imagens. Nesse nível não há compreensão alguma. A compreensão se apresenta no espaço entre duas palavras, naquele intervalo que há antes de a palavra dar forma ao pensamento. A compreensão não é nem para os argutos, nem para os vagarosos, mas para os que percebem aquele espaço imensurável. Que é desintegração? Estamos assistindo à rápida desintegração das relações humanas no mundo, e mais rápida ainda dentro de nós mesmos. Como sustar este desmoronamento? Como podemos integrar-nos? Há integração quando somos capazes de observar os fatores da desintegração. A integração não está num ou noutro nível da nossa existência. Ela é a reunião do todo. Antes que isso seja possível, temos de descobrir o que significa desintegração, não é verdade? O conflito é sinal de desintegração? Não estamos procurando uma definição, mas tão somente a significação que se encontra por trás da palavra. A luta não é inevitável. Toda existência é luta. Sem luta haveria decomposição. Se eu não lutasse para alcançar um alvo, degeneraria. Lutar é tão essencial como respirar. As declarações categóricas detêm a investigação. Estamos tentando descobrir quais são os fatores da desintegração, e talvez o conflito, a luta, seja um deles. Que se entende por conflito, luta? Competir, lutar, fazer esforços, vontade de realizar, insatisfação, etc.
A luta não se acha num único nível da existência, mas em todos os níveis. O processo de vir a ser é luta, conflito, não achais? O funcionário que luta para se tornar gerente, o vigário que luta para ser bispo, o discípulo lutando para transformar-se em mestre. Este vir a ser psicológico é esforço, conflito. Pode-se viver sem este processo de vir a ser? Não é ele uma necessidade? Como se pode estar livre de conflito? Atrás do esforço para ser livre, não há medo? Estamos tentando averiguar, experimentar, não apenas ao nível verbal, porém profundamente, o que é que causa a desintegração. Não estamos procurando saber como a gente pode ser livre de conflito, nem o que há atrás do desejo de ser livre. Viver e vir a ser são dois estados diferentes, não são? A existência pode exigir esforço, mas nós estamos considerando o processo de vir a ser o impulso psicológico para se ser melhor, vir a ser alguma coisa, lutar por transformar o que é no seu oposto. Este vir a ser psicológico bem pode ser o fator que torna doloroso, cheio de competição e de conflito o nosso viver de cada dia. Que se entende por vir a ser? O vir a ser psicológico do padre que quer ser bispo, do discípulo que quer ser mestre, etc. Neste processo de vir a ser, há esforço positivo ou negativo. É a luta para transformar o que é noutra coisa. Eu sou isto e não quero tornar-me aquilo. Este vir a ser é uma série de conflitos. Depois de me tornar aquilo, aparece outro aquilo e assim por diante, infinitamente. O isto a tornar-se aquilo é interminável e, portanto, o conflito não tem fim. Mas por que desejo tornar-me uma coisa diferente do que sou? Por causa do nosso condicionamento, por causa das influências sociais, por causa dos nossos ideais. Não podemos evitá-lo, é nossa natureza. O dizer-se simplesmente que não podemos evitá-lo põe fim à investigação. É a mente indolente que faz uma tal asserção e se reconcilia com o sofrimento, o que é estupidez. Porque estamos assim condicionados? Quem nos condiciona? Visto que nos sujeitamos a estar condicionados, somos nós mesmos que criamos estas condições. É o ideal que nos faz lutar para nos tornarmos aquilo quando somos isto? É o alvo, a utopia, que ocasiona o conflito? Degeneraríamos se não lutássemos por um alvo? Naturalmente, ficaríamos estagnados e tudo iria de mal a pior. É fácil cair no inferno, mas difícil é galgar o céu. Estamos aqui de novo, com ideias, com opiniões sobre o que aconteceria, mas não queremos experimentar diretamente o que está acontecendo. As ideias impedem a compreensão, tal como o fazem as conclusões e as explicações. São as ideias e os ideais que nos fazem lutar para realizar algo, para virmos a ser. Eu sou isto. E é o ideal que me faz lutar para tornar-me aquilo? O ideal é a causa do conflito? O ideal é completamente diferente do que é? Se é diferente, se não está em nenhuma relação com o que é, então o que é não poderá tornar-se o ideal. Para tornar-se, é preciso que haja relação entre o que é e o ideal, o alvo. Dizeis que o ideal nos dá ímpeto para a luta e vejamos, por conseguinte, como nasce o ideal. O ideal não é uma projeção da mente? Desejo ser como sois. Isto é uma projeção? Claro que é. Vossa mente tem uma ideia, porventura agradável, e deseja assimilar-se a esta ideia, que é uma projeção do vosso desejo. Vós sois isto, de que não gostais, e quereis ser aquilo de que gostais. O ideal é uma autoprojeção. O oposto é um prolongamento do que é. Não é de modo nenhum oposto, porém a continuação do que é, talvez um pouco modificado. A projeção provém da vontade do eu, e conflito é a luta para alcançar a projeção. O que é se projeta como ideal.
e luta para alcançar esse ideal, e esta luta se chama vir a ser. O conflito entre os opostos é considerado necessário, essencial. Este conflito é o que é, em luta para vir a ser o que não é, e o que é o ideal, a autoprojeção. Estais lutando para vos tornardes uma coisa, e esta coisa é uma parte de vós mesmo. O ideal é vossa própria projeção. Vede o artifício com que a mente enganou a si mesma. Estais lutando por causa de palavras, perseguindo vossa própria projeção, vossa própria sombra. Sois violento e estais lutando para vos tornardes não violento, o ideal. Mas o ideal é projeção do que é, apenas com nome diferente. Esta luta é considerada necessária, espiritual, evolucionária, etc. Mas está toda dentro da gaiola da mente e só leva à ilusão. Percebendo o artifício com que enganastes a vós mesmo, podeis então ver o falso como falso. A luta, a perseguição de uma ilusão é o fator desintegrador. Todo conflito, todo vir a ser é desintegração. Quando há percepção do artifício com que a mente enganou a si própria, resta então só o que é. Quando a mente é despojada completamente do vir a ser, de todos os ideais, de todas as comparações e condenações, quando foi por terra toda a sua estrutura, então o que é passa por uma transformação completa. Enquanto se dá nome ao que é, há relação entre a mente e o que é. Mas quando este processo de dar nomes, que é memória, que é a estrutura da mente, já não existe, então não existe mais o que é. Só nesta transformação há integração. A integração não é ação da vontade, não é um processo de vir a ser integrado. Quando não há mais desintegração, não há mais conflito nem luta para vir a ser. Só então tem existência o todo, o completo.